Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Enéa da Bola. Então hoje vamos falar da casa do Flamengo, né? Que o Faustão acabou descascando o Flamengo e a sua diretoria. Então vamos aqui conversar um pouquinho mais. Então antes de começar o vídeo, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Meu link do meu Instagram, do meu Facebook estará na descrição do vídeo, valeu? Então agora bora pro vídeo. Então, né, como nós sabemos, no dia 8 de 2 de 2019 aconteceu aquela tragédia, né, aquela desgraça no Urubu, que acabou tendo 10 vítimas fatais. E completou um ano agora, né, no sábado, dia 8 de 2 de 2020. Então, no dia seguinte, né, o Faustão resolveu dar a opinião dele sobre o caso. Então vou deixar aqui o vídeo, né, vai ficar um pouco embaçado por causa dos direitos autorais, senão pode dar problema no vídeo. Então eu vou botar o vídeo aqui agora, valeu? Então assista o vídeo aí. É inadmissível, indecente o comportamento dos dirigentes do Flamengo. Diretoria anterior e diretoria atual, no caso da tragédia dos meninos. São 10 mortes naquele incêndio no centro de treinamento. O problema não é o dinheiro, porque dinheiro algum vai trazer de volta os filhos, as famílias que perderam crianças de 13 a 14 anos. O problema é principalmente caráter, ter sensibilidade, ter um pouco de humanismo, que é uma coisa que desapareceu no mundo de hoje. Bárbara, não é estarrecedor, um ano depois, sequer uma homenagem? Claro que todas as famílias têm todo o direito a uma indenização, mas ficam esses dirigentes que, felizmente, não representam. O clube é muito maior, e agora as 6 maiores torcidas organizadas do Flamengo iniciam amanhã um movimento para pressionar a diretoria. Olha a situação. O torcedor que às vezes é tão criticado, o torcedor que todo mundo fala, não sabe se comportar, é a torcida do Flamengo. As 6 maiores torcidas do Flamengo que iniciam amanhã um movimento para conscientizar, se é que ainda dá tempo, para que eles peçam desculpas. Por quê? Como é que esses dirigentes do Flamengo conseguem chegar em casa, olhar filho, olhar neto, com a atitude que eles tomam, sem nenhum respeito ao cidadão, sem nenhum respeito a quem perdeu crianças, como é o caso dessa tragédia? É revoltante em todos os aspectos. Fausto, e você tocou num assunto importante, que, assim, existe o que está passando pela justiça, que são decisões de valores, que isso depende da justiça brasileira, quem vai ser incriminado, quem é o culpado. Isso realmente demora mais do que o que a gente gostaria que demorasse aqui no Brasil. De qualquer forma, o Flamengo se tornou um clube referência no ano passado pelos resultados esportivos, pelas contratações, pela grandeza, que sempre teve, e o ano passado retomou isso. E a gente espera que ele tenha a mesma grandeza para tratar de um assunto tão delicado quanto essas famílias que estão até hoje esperando um carinho, um tratamento diferente, quem sabe falar mais com essas famílias, procurar essas famílias. Eles até falam que existe, sim, um entendimento de que essas famílias têm atendimento psicológico para poder tentar se recuperar de algo que é impossível, né? Essas crianças não vão voltar. Mas eu acho que essas famílias e o Brasil espera é um carinho, uma atenção mais especial do tamanho que tem o Flamengo, que o Flamengo é um clube de massa, um clube que representa milhões de brasileiros, é a maior torcida do Brasil, e que o clube tem a mesma grandeza que tem em campo fora dele também. Carol Barcelos, com certeza a torcida, uma boa parte, eu repito, as 6 maiores torcidas organizadas do Flamengo, o clube que tem a maior torcida no país, elas estão reunidas e iniciam um movimento para tentar fazer com que esses dirigentes tenham um mínimo de juízo, de caráter, de vergonha na cara. Graças a Deus, o torcedor está fazendo esse tipo de trabalho. Você acha que isso vai conseguir amenizar essa situação ou não tem mais jeito? Fausto, o mais difícil, sem dúvida, de amenizar é a dor, né? Essa dor a gente não tem nem condição de imaginar. Um ano depois. Que dor é essa? E um ano depois, eles vão ter as famílias vão ter que enfrentar isso para sempre. Então, como a Bárbara falou, eu acho que o mínimo que a gente pode dar, eu digo em relação a essa manifestação da torcida também, e claro, a diretoria e todo mundo, é um mínimo de acolhimento para essas famílias. Então, assim, sem dúvida, a gente espera, né, que essa solidariedade da torcida chegue até eles e que, pelo menos, eles tenham esse acolhimento. Porque aconteceu uma tragédia que vai ser lembrada para sempre. Com certeza a torcida do Flamengo vai conseguir, com a sua força, fazer com que
a diretoria, seja passado ou anterior, não façam essas duas diretorias o que não fizeram. Respeito à dignidade humana. Às 7h12, galera! Esse foi o vídeo, ele fala que a diretoria do Flamengo foi meio que insensível, meio que deixou as famílias na mão, mas o Flamengo depois trouxe uma nota rebatendo tudo que o Faustão disse. Então eu vou ler aqui essa nota para vocês e lendo tudo, vendo os dois lados, vou deixar aqui a minha opinião. Abre aspas para a diretoria do Flamengo. Posicionamento do Clube de Regatas do Flamengo a respeito da fala do senhor Fausto Silva, Rede Globo de televisão. Na noite deste domingo, dia 9/2, durante o programa Domingão do Faustão, da Rede Globo de televisão, o apresentador Fausto Silva acusou de forma leviana e inconsequente as diretorias passada e atual do Clube de Regatas do Flamengo de agirem de forma desrespeitosa nas negociações com as vítimas do incêndio do Ninho do Urubu. Demonstrando seu total desconhecimento sobre o caso, o apresentador da Rede Globo, sob desculpa de apoiar uma possível manifestação de torcedores, hoje cancelada, desfilou uma série de acusações infundadas, que além de atacar a honra dos dirigentes, acabaram também por atingir a imagem da instituição Flamengo. O apresentador Fausto Silva desconhece ou preferiu omitir todo o trabalho que o Flamengo tem feito para minimizar os efeitos desta que foi a maior tragédia do clube em seus 124 anos de existência. Não falou que as 19 famílias e meia das 26 atingidas pela tragédia já entraram em acordo no que diz respeito às indenizações. Que o Flamengo, desde o primeiro momento da tragédia, trouxe familiares de todas as vítimas para o Rio de Janeiro e os hospedou para um hotel que pudesse acompanhar de perto as apurações das autoridades competentes. O mesmo aconteceu com as famílias que residem no Rio de Janeiro, que por iniciativa própria o clube pagava desde fevereiro de 2019 uma ajuda mensal no valor de R$5.000, ou seja, 6 vezes maior que as famílias dos atletas recebiam. Desde o fim do ano passado, o valor pago pelo clube passou a ser R$10.000, que desde o primeiro momento o Flamengo disponibilizou assistência médica, pedagógica, psicológica e social para as vítimas e seus familiares. Que o Flamengo ofereceu todas as famílias um valor muitas vezes superior do que a justiça brasileira costuma determinar em casos como esse. Que o clube mantém sim contato com as famílias, inclusive por meio de advogados constituídos por elas próprias para representá-la. Confira a nota completa acessando o link nos stories. Então, essa aqui foi a nota do Flamengo, entendeu? Eu realmente tem coisa que tem muito sensacionalismo em cima, tem muita coisa falsa, mas também tem algumas coisas que são verdade. Por exemplo, o Flamengo faltou, né, na CPI sobre isso, sobre o Ninho do Urubu e tal. Até o Marcelo Freixo, né, chegou a colocar no seu Twitter. Teve gente falando que o Marcelo Freixo, né, esse pessoal queria se promover, queria ganhar holofotes e tal. Realmente não acho que o Marcelo Freixo não consiga dormir por causa disso, entendeu? Mas deveria ir, o Bandeira acabou indo, né? O Flamengo não foi, o Landim não foi. Eu acho que deveria ir sim na CPI sobre o Ninho do Urubu. E também a questão, né, das perguntas, né? Que o Flamengo acabou montando tipo uma coletiva com o próprio pessoal do Flamengo. Então ficou aquelas perguntas chá com pão, bem levezinha. Porque se ele abre para a imprensa em geral, ele deveria que se preparar nas respostas e deveria que se preparar juridicamente para não acabar falando bobagem, entendeu? E com certeza deixaria ele de calça curta lá. Só que ele preferiu colocar a imprensa do próprio Flamengo para fazer as perguntas e ficar na zona de conforto. Isso eu acho que está errado. E também eu acho que está errado, né, que ele não deixou as famílias entrarem, né, no Ninho do Urubu, fazer suas homenagens, para fazer suas orações lá. Acabou não deixando entrar e eu achei meio forçado isso, eu achei meio patético. Imagina você ter um familiar lá no meio. Mas ao mesmo tempo eu acho que tem muita sacanagem, até dos antes, né, até dos torcedores que torcem contra o Flamengo, que os casos de vascaínos, tricolores, palmeirenses e tal, que eles ficam jogando na cara, vocês mataram os moleques e tal. Isso eu acho patético também, eu acho repudiável, eu acho muito mesquinho, entendeu? E que eles tentam ofuscar as vitórias do Flamengo, entendeu? Com uma certa inveja. E que foi determinado valor que o Flamengo pague. O Flamengo tem errado sim, em algumas posturas, só que tem muita gente também falando que o Flamengo tá falando bobagem. Por exemplo, que dispensaram um monte de rapazes que acabaram tendo no meio do acidente. Só que não foram todos, inclusive tem um rapaz, um moreninho, que acabou ficando no Flamengo, que ele se queimou mais pesado, né? Inclusive ele tem chance, né, de voltar a treinar com o Flamengo. Ele deu até entrevista no canal Pilhado, o Flamengo colocou foto dele. Então não são todos que estiveram no acidente que foram mandados embora. Inclusive o Flamengo mandou um jogador até de 20 anos embora. Então não foram só aqueles que ficaram, não foram só aqueles 5, né, que estavam no acidente que foram embora. Foram muito mais,
entendeu? Então, tipo assim, parece que o Flamengo só mandou quem estava no acidente embora. Não é verdade. Precisamos ter cuidado na hora de afirmar, entendeu? Então é isso aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí e vamos à procura da verdade. Tamo junto aí, um forte abraço.